Salmo 133. Se puder, pode ler junto comigo. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Mas, irmãos, a Bíblia relata muitos conflitos, desde o livro de Gênesis. Conflito entre irmãos. O primeiro conflito entre irmãos é Caim assassinou Abel. Lá mais na frente, no capítulo 12, começa a história de Abraão, capítulo 11, na verdade, capítulo 12, e em seguida Abraão prospera e Ló, seu parente, também prospera, mas os dois têm que se separar, porque os pastores deles estavam brigando. Mais lá na frente vem a história de Israel, que acontece muitas brigas entre as tribos de Israel, a tal ponto de dividir 10 tribos para um lado, duas tribos para outro, e eles guerreavam como se fossem inimigos ferozes. Eram filhos, todos filhos de Jacó, de Isaac e de Abraão, e se matavam como se fossem inimigos. Coisa feia. No Novo Testamento nós vemos Paulo e Barnabé brigando e separando-se. Davi, que escreveu este salmo, ele viu muitos conflitos em sua própria família. Um filho desonrou uma filha, e o outro filho matou um outro filho, esse filho que fez isso, e ainda o filho mais velho dele foi assassinado porque queria usurpar o trono que ele tinha prometido a Salomão. E Davi, como que numa espécie de celebração, diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. As famílias que têm 3 filhos, 4 filhos, mas de 3 normalmente assim. O mais velho é o primogênito, ou a primogênita. A mais novinha é a caçulinha. E quem está no meio está concorrendo com o primogênito. E está batendo no de baixo. É assim ou não é? Depois que eles crescem, ficam amigos. Para essa competição, essa loucura de brigar. Mas, gente, a história humana é a história de pecadores briguentos. Só mesmo Jesus vindo do céu para apaziguar o nosso coração. Eu estava vendo agora eu nem gosto de ver esse Copa lá Jogos da Europa, né? Eurocopa. Que é 0-0, 0-0, 0-0, 1-0, negócio pobre. Futebol está muito cansativo. Agora, o que tem de especial é a briga dos hooligans, né? Parece o UFC lá fora. É inglês contra russo, é inglês contra não sei o quê, é alemão. Gente, o mundo está brigando como criancinhas mimadas, gente violenta. E aqui, amados, Davi está dando essa expressão: ó, como é bom e agradável ver unidos os irmãos. Que diz João Calvino, é como se Davi estivesse celebrando a paz. Porque tantas guerras,
tanto sangue derramado em sua própria casa. E agora aquela expressão, ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. E Davi faz duas comparações. A primeira tem a ver com o sumo sacerdote Arão, a unção que vem sobre a cabeça. Em Israel se fazia um óleo perfumado com especiarias. Esse óleo era feito no templo. Ninguém podia fazer esse óleo. Se fizesse, seria morto. Esse óleo não era para ungir fogão, geladeira, carro, casa. Não. Como está o povo. Ou vai para algumas igrejas, pega assim, 300 vidrinhos de óleo, e dá a oferta, ele vai, olha, isso. É melhor ir no supermercado, compra um azeite português e come com verdura. Vai te fazer melhor bem para o teu corpo. Porque o óleo para unção, e não tem óleo ungido, tem óleo para unção. Porque se o óleo é ungido, então a propriedade está no óleo. Não, gente, a propriedade está naquele que ora. E é Deus que abençoa. Então eram os sacerdotes, os profetas, que recebiam esse derramar de óleo, os reis. Pode ler o Antigo Testamento. E Jesus faz esse óleo para curar os enfermos. O Senhor Jesus e seus discípulos. Depois Tiago diz, chame os presbíteros da igreja, unja com óleo. Veja que não é qualquer pessoa. Agora, pastor, comprei um carro, só vai ungir meu carro? Não, filha. Eu vou orar por você. E eu pergunto, você já fez seguro? É melhor, filha. Os anjos de Deus não estão para proteger carro, não, para proteger você. Porque se você é aquele pé embaixo, até os anjos vão embora. Depois dos 80, eles dizem tchau para você. Depois dos 100, então ele diz, olha, eu vou te esperar aqui pelo céu. Se você é crente. Veja bem, então, essa primeira ilustração, o que é isso? O óleo perfumado derramado sobre a cabeça, a barba de Arão, e vem descendo pela gola das suas vestes, e o óleo não para, porque se o óleo é abundante, ele vai descer pela roupa do Arão. Arão usava aquela roupa azul do sacerdote, com aquela, eu esqueci o nome, menorá, peitoral, né? Ali com as 12 pedrinhas das tribos de Israel. Qual era a ideia que estava passando ali? É que aquele óleo perfumado, derramado sobre a cabeça de Arão, enchia o templo de um perfume especial. Tem perfume que se você abre, todo mundo já sabe, se você usa, aquele então não era uma gotinha de perfume francês, era o derramar daquele perfume. Aquilo enchia o templo, enchia a casa. Ou seja, o que o Espírito Santo está dizendo? Irmãos, uma unção verdadeira atinge outras pessoas. Uma unção verdadeira atinge outras famílias. E a unção verdadeira, ela vai contagiando tudo, ela vai tocando, ela vai abençoando, ela vai, eu não diria contaminando, porque contaminar parece coisa de ruim, né? Mas vai contagiando tudo que está por perto. Assim, a unção de Deus, quando alguém está debaixo da unção de Deus, está obedecendo a Deus, a vida dele atinge outras pessoas, silenciosamente. Por exemplo, testemunho do pastor Samuel Kamaleson, que esteve aqui pregando para os pastores por muitos anos. Ele é indiano, estava estudando, e aí, num dia, um pregador pregando na praça sobre Jesus, ele ouviu, um homem inteligente, ele disse, olha, se esse Jesus é vivo, se Deus de fato está interessado em mim, como ele está dizendo, então eu vou fazer uma coisa. Eu vou à frente, eu vou receber esta oração, e eu vou aguardar que o meu colega de quarto sinta a diferença. Eu não vou falar nada. Ele está dizendo que Jesus muda a vida, que Jesus transforma,
liberta de pecados, então eu quero isso para a minha vida. Mas se isso é verdade, é o meu colega de quarto que vai observar isso, que vai perceber. Ele foi à frente e alguém orou. Quando, depois de 2, 3 semanas, o colega dele disse: Samuel, o que está acontecendo contigo, Samuel? Ele disse: por quê? Porque você está diferente. Eu não sei o que é, Samuel, mas você está diferente. Sabe, irmãos, a unção de Deus faz brilhar os olhos, dá formosura no rosto. A unção de Deus faz a sua voz ficar mais calma, seu espírito mais calmo, e você pode cuidar da sua família, pode influenciar seus amigos. Essa unção vem, joelho no chão, adoração ao Senhor. Primeiro receber a Jesus, e sem Jesus nem eu nem você somos absolutamente nada. Essa unção de Deus é maravilhosa. Prenderam o Atmani. O Atmani na prisão pregava, cantava e os prisioneiros se convertiam. Aí os chineses disseram: corta a língua dele. Cortaram a língua dele. O Atmani passava no corredor da prisão. Enquanto ele passava, as pessoas caíam quebrantadas das celas dele, clamando por Deus. Passava lá, vai o homem andando sem poder falar, e as pessoas se quebrantavam e ali queriam saber de Jesus. É lógico que isso é extraordinário, mas você, pelo extraordinário, pode perceber que isso é possível. Tem gente que ora, que se consagra, que lê a Bíblia todos os dias, fica tão cheio de Deus, que as pessoas ficam observando. Agora, também Davi disse: é como o orvalho do Hermon, que fertiliza, e fertiliza sou eu que estou colocando, porque esse é o sentido, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pode colocar as duas fotos aqui. A foto do Hermon. O Hermon tem 3.000 metros de altura, mais ou menos. Fica a 300 quilômetros do Monte Sião. Monte Sião são montes Sião. Onde está Jerusalém são 7 montes. O Hermon está no norte, a 300 quilômetros. Agora imagina comigo aqui. O vento vem, bate nesse monte de neve. Sempre tem neve, e ele vai derramando aquela umidade em todo o Vale do Jordão. O Vale do Jordão é um vale hoje, sempre foi muito frutífero, e ali até em Jerusalém, 300 quilômetros, esta aragem abençoada sai abençoando Israel inteiro. Sabe o que significa isso, irmão? Veja o Salmo. Como é bom viver unidos, irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção. O que significa isso? Primeiro eu falei, a unção, irmãos, atinge todas as partes, eu posso dizer, do corpo de Cristo. Agora, aqui é a bênção da umidade. Não estou falando humildade, que é uma bênção também, mas da umidade, essa aragem que vai fertilizando todo o Vale do Jordão. Significa, pode mostrar outra foto, por favor. No Jordão, ou no Monte Sião, tem montes, e tem entre os montes, tem terra, como Jerusalém, tem parte plana. Aqui, uma parte plana, uma plantação, possivelmente uma vinícola. Não sei exatamente que plantação é essa. Mas veja, esse local aqui é um dos montes Sião. São vários montes, são 7 montes. Recebe de longe a bênção da humildade. Muito obrigado. Agora, o que significa isso? Eu ouvi
na década de 70, muita gente querendo ir na Coreia, porque na Coreia a igreja estava crescendo exponencialmente. E havia um avivamento na Coreia, um fato. A Coreia tem hoje 45 milhões de crentes, 45 milhões de habitantes, 20% são crentes. E esse crescimento se deveu a quê? Eu fui à Coreia, tive o privilégio de ser guiado por um intérprete durante 2 semanas e descobrimos o sofrimento dos coreanos quando os japoneses invadiram e anexaram. Mas eu li um livro sobre o avivamento coreano. Aconteceu o seguinte: 1907 tinha uma reunião entre toda a liderança da igreja presbiteriana na Coreia, que era a maior igreja, até hoje é a maior igreja na Coreia presbiteriana, porque são milhares de igrejas. A maior igreja local é ainda o Evangelho Pleno do Paul Yong-Cho. Mas as igrejas presbiterianas estavam reunidas, essa liderança, e havia uma aliança de orar e jejuar durante a conferência. Eles não encontraram tempo para isso. Sacrificaram o almoço. Depois de 3, 4 dias, a liderança no almoço, o culto normal prosseguindo, palestras, aí um pastor pede a palavra e diz: meus irmãos, orem por mim, porque eu estou tendo ódio do missionário americano que está ali. Aí, você imagina uma coisa dessa assim? Aí oraram por ele, muito bem, o culto prossegue. Aí um presbítero se levanta e diz: por favor, ore por mim, porque eu e o presbítero fulano de tal, faz 3 anos que nós não falamos nada. Nós estamos brigados. Aí, oração por aqueles 2 presbíteros. O culto prossegue. Aí um diácono se levanta e diz: por favor, ore por mim, que eu estou em pecado. A minha vida é uma vida de pecado. Eu não quero servir a Deus assim. Meus irmãos, daí para frente o céu se abriu. E o Espírito Santo se derramou. E era gente grunhindo, não era só chorando, grunhindo, chorando, berrando, se jogando no chão, como se fosse para o inferno naquele dia. Confessando pecados, pedindo a Deus misericórdia. E o culto durou horas e horas e horas. Depois de alguns dias eles voltaram para casa. Só que na volta, era a cavalo ou a pé, cada um tinha que se deslocar por quilômetros, onde eles passavam nas igrejas pregando a mesma manifestação de quebrantamento, de avivamento, de confissão de pecado acontecia. O pessoal fala muito em Manaus aqui de avivamento. Eu digo, eu não vejo avivamento, gente. Eu tive em alguns momentos da minha vida, em cultos, em vigília, no Monte Sião, no Betel, que havia um avivamento, eram lágrimas, muitas lágrimas, confissão, sentindo-se o maior sujo da terra diante do Espírito de Deus, e muito choro. Aqui o povo que é animamento, animamento eu falei, né? O povo aqui é animado, então tem animamento, não avivamento. A pessoa está no maior pecado, mas está animado. É uma coisa da carne isso, irmãos. É uma coisa da carne. Avivamento tem a ver com quebrantamento. Sem quebrantamento, não tem avivamento. Então, essa palavra de que o Monte Hermon, né, abençoa o Monte Sião. As pessoas iam daqui para longe. Agora, sabe de uma coisa, queridos? Diz a Bíblia que ali ordena o Senhor a sua bênção. Diga comigo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que você quer mais do que isso?
Mas o que está dizendo? Aqueles que vivem em comunhão. Eu gosto de Atos 4. Abra sua Bíblia em Atos 4. A Bíblia diz no texto que na igreja primitiva não havia nenhum necessitado entre eles. Isso é um avivamento. Deus não disse para eles venderem suas casas, mas eles assim o fizeram. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida de que alguém tinha necessidade. Esses dias, ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, falou que até o final do ano pode ter 14 milhões de desempregados no Brasil. Quem ouviu isso aqui? Eu vou dizer, irmãos, nesses dias é de pegar o seu salário, se você está empregado, você retirar aquilo que você precisa para a sua família, e você pensar assim, quem é que eu vou ajudar? Para começar, parentes mais próximos, amigos mais próximos. Eu não vou ficar com o que sobra. Eu vou dizer, agora é hora dessa comunhão. A comunhão mais profunda é a comunhão na escassez, é a comunhão no sofrimento, é a comunhão da igreja primitiva. Não estou dizendo que você dá para a igreja. Você pode entregar o seu dízimo, oferta, mas agora é hora de pensar quem que eu vou ajudar. Porque aí nós vamos sentir compaixão. O que é compaixão? É se compadecer da dor do outro. É se mover nas entranhas do sofrimento do outro, senão nós vamos ficar insensíveis. Não vai mudar a nossa vida, o outro está desempregado, não sei o que está acontecendo com ele, com a escola do filho dele, com a conta de luz, de água, eu vou viver minha vida. Isso não é cristianismo, irmãos. Deus nos chamou para ter compaixão. Alô? Por favor, que o Senhor fale ao seu coração. Porque cada dia, tanta má notícia que você e eu ouve, e nós ficamos insensíveis, a gente não consegue mais se importar com quase nada. É um monte de coisa, agora os gols da rodada. Banalizamos o sofrimento. Acostumamos com todo o sofrimento que atinge a raça humana. Agora eu queria pedir uma coisa de você, eu estou encerrando, mas nesse boletim eu transcrevi algumas palavras muito preciosas aqui no editorial do Rick Warren, que é o pastor da Sandenberg, que escreveu Uma Vida com Propósito. Esse texto está no livro Uma Vida com Propósito. Está falando de comunhão verdadeira. Eu vou só ler o enunciado e você vai se interessar em casa. A vida foi feita para ser compartilhada. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram compaixão. Por favor, complete aí, porque na hora faltou com. Um erro de digitação, ou então alguém estava tão apaixonado que foi digitar e botou compaixão. Só paixão. E aqui, na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia.
Irmãos queridos, esta igreja trabalha com grupos familiares. Não por questões de querer crescer e querer ter muita gente, por causa da integração. Os grupos foram feitos primeiro para comunhão, depois para evangelização. Primeiro a comunhão. Nós já perdemos muitas pessoas aqui dentro, no caso, dentro do templo, aqui e lá na central. Então, eu queria perguntar, quantos aqui participam de um grupo familiar regularmente? Levante a sua mão bem alto. Aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus. Quantos ainda não estão participando? Levante a sua mão. Eu quero encorajar você, porque isso que eu estou falando é possível, irmãos, num grupo pequeno. Maristela, cadê você, Maristela? Depois você dá seu nome para ela, ela vai encontrar um grupo para você, com gente da sua idade, talvez no bairro que você mora. Agora, presta atenção, irmãos. Esses princípios que estão aqui, o Rick Warren colocou, eles são praticados dentro de um contexto de um grupo pequeno. Minha casa tem grupo pequeno há 21 anos. E nós já tivemos todo tipo de grupo de criança, grupo de adolescente, temos, né, ainda. Mas aconteceu o seguinte, foi uma mocinha na porta de casa pedir pão. Uma mocinha, garotinha de 8, 9 anos, bonitinha. Eu falei, meu Deus, vamos abusar dessa menina. Está aí na rua, numa casa, noutra. Eu disse, filha, vem aqui, tem um grupo familiar aqui em casa das crianças, pode vir. Ela veio, só que ela trouxe uns 25 com ela. Ela era uma líder das crianças ali perto de casa, que eu moro num conjunto de classe média e do lado está a pobreza. A gente sabe até falando, ali é ladrão, ali tem ladrão, ali tem ladrão. É assim o Santo Antônio. Infelizmente. Um dos que mataram naquela chacina foi atrás de casa, bem pertinho assim. Aí a menina foi lá para casa com uns 25 meninos mais mal educados do bairro. Agora estão na minha casa. E eu fiquei pensando, Deus vai me ensinar alguma coisa. A Lucília é muito paciente. E cuidando, vieram as mães também, algumas pessoas, e cuidando deles. E ele muito mal educado, quebrava as plantas. Eu um dia cheguei em casa e pintaram um quadro, até era pipoqueiro da igreja Seu Jorge, um quadro lindo, um rio e barco, tudo. Comigo tem que ter barco no meio, né? Aí eu cheguei em casa, estava assim, ó, falei, mas esse quadro estava no chão, ainda não tinha pendurado. Falei, esse quadro tem um barco, mas tem mais uma canoa aqui. Aí eu cheguei perto, botei o óculos, e tinha mesmo, o menino riscou lá. Botou uma canoa toda doida lá. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Pedro foi professor de uma turma, né, Pedro? Lembra, Pedro? Você mesmo. Tinha um que chamava de gente boa. Esse era o pior de todos. Era o gente boa. Mas eu pensei o seguinte, irmãos. Eles podem quebrar minhas plantas. Eles podem estragar meu quadro. Eles podem jogar doce, vai ter mais formiga em casa. Mas, verdade, o jardim, o menino brincando, correndo doce para cá, doce para lá. Mas eu quero que eles vão comigo para o céu. Pode estragar, não tem problema. Sabe, queridos, essa comunhão, as crianças estão perdidas às vezes. Você pode fazer uma classe Boas Novas, um grupo familiar de crianças. Sua casa pode ser uma bênção para receber. E eu fico pensando nessa aragem do Monte Hermon, dessa unção que estava sobre Arão. Isso é simbólico. Aqui é um exemplo verdadeiro, mas isso pode ser um símbolo para você e para mim. Eu e você podemos ter essa unção, encher a nossa casa de alegria, encher a empresa de alegria,
Eu e você podemos ter essa unção. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Eu vou te pedir uma coisa. Chega em casa hoje ou amanhã, leia pelo menos 2 vezes esse editorial, tá bem? Amém? Você concorda com isso? Então vamos ficar em pé, vamos orar. O relógio está dizendo que é hora, pastor. E eu peço a você, se você ainda não está num grupo, é para sua proteção. Tem uma pesquisa que diz o seguinte: se você não tem 3 amigos na igreja, você não permanece. Porque termina aqui, todo mundo começa a conversar com seus amigos, sai com seus amigos para lá e para cá. Se você não tem amigos, o grupo familiar é muito bom. Diz lá Paulo em Romanos: acolhei-vos uns aos outros, você vai ser acolhido. Agora, por favor, não vai para o grupo assim familiar pensando, ali todo mundo é uma bênção, ou eu vou estar no céu. Não, não, não. Vai para lá assim, o que eu posso ajudar meus irmãos? Eu vou para ter paciência também, porque se todo mundo chega esperando que seja uma bênção, primeira coisa que acontece em um grupo novo é conflitos. Que cada um chega com uma expectativa. Eu quero que esse grupo seja um grupo de oração, batalha espiritual. Tum, tum. Aí o outro diz, eu quero isso é só de adoração, só para adorar. Mas o outro diz, eu quero de estudo bíblico, estudo da palavra, 1 hora. E o grupo familiar tem tudo isso, mas um pouco de cada. Mas alguém que chega, diz, não, esse grupo devia ser um grupo assim, só de intercessão. Não vai ser. Ele vai ser um grupo que vai ter um pouco de cada, para que cada pessoa chegue lá e vai receber a palavra, o louvor, a oração. Ainda tem um lanchinho no final, coisa boa, viu? É só você não comer muito, porque... Vamos orar. Obrigado, Senhor. Estamos na Tua casa com liberdade. Abençoa Teu povo. Seja a Tua graça sobre nossas vidas, ó Deus. Abençoa os grupos familiares na igreja, que haja uma comunhão verdadeira entre nós, nossas casas, aqueles que têm empregados, que deem um bom testemunho para os seus empregados, que são empregados, que deem um bom testemunho para os seus colegas e os patrões. Leva-nos em paz, dá-nos uma semana de vitória, guarda-nos do mal, Senhor, nesta cidade. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo seja sobre vós e sobre a igreja do Senhor, espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.